Então, vamos continuar aqui nossa discussão sobre direito da saúde e hoje eu queria fazer toda uma contextualização do direito da saúde enquanto disciplina com autonomia, dentre outras questões, tá? Então, eu preparei um material que eu vou encaminhar para vocês e que eu faço aqui uma breve introdução, que o direito da saúde, né? Alguns autores colocam o direito sanitário, ele ainda ele é pouquíssimo compreendido. Ele é pouco compreendido porque tanto os profissionais do direito, eles não querem se especializar dentro da área da saúde, ou seja, eles não procuram os programas de pós-graduação na área da saúde, como os profissionais da saúde, eles têm uma barreira para compreender, né, o nosso instrumental, que é lei. É muita questão, ó, a gente faz o que está na lei, e eles não. A forma de pesquisar, a utilização da epidemiologia, ou seja, o comportamento racional para com a ciência do direito é uma ciência médica, é bem diferente. Então, a linguagem aí não está batendo. O que eu estou tentando fazer é ligar um pouco esses dois pontos, tá? Então, assim, há essa pouca compreensão em razão da dificuldade de linguagem, de procedimentos e que não são compreendidos nem numa área nem na outra. Eu complementei aí que essa própria disciplina de direito da saúde ela é pouco ofertada nos cursos de direito, né? Muito mais também em pós-graduação. Aí é que não tem programas de pós-graduação especializados na área da saúde. Então, eu coloquei aqui uma discussão inicial. A nomenclatura correta é direito da saúde ou direito sanitário, tá? Então, é bom a gente complementar essa informação, mas já diferenciando, porque a gente tem o direito público da saúde e o direito privado da saúde. A primeira distinção que a gente tem que fazer. O direito privado da saúde, que a gente vai também abordar aqui na disciplina, não é objeto dela, o objeto são as políticas públicas, mas o direito privado ele vai tratar de questões referentes a plano de saúde, a relação de consumo que tem entre uma pessoa que contrata, né, uma empresa de plano de saúde, uma pessoa que procura um hospital, procura um médico e paga, que é aquele modelo liberal que nós discutimos na aula sobre história, ou seja, essas demandas que envolvem um atendimento em clínica, consultório, hospital e que não tem relação com o SUS. Tá? Você paga para utilizar, paga para um médico, paga para um profissional de saúde, para o enfermeiro, fisioterapeuta, etc. Tá? Então aí envolve a relação privada. Você manda fazer um medicamento manipulado e ele tem problemas, enfim, tudo isso vai envolver direito civil, direito do consumidor e a lei de plano de saúde quando for uma relação dessa natureza, tá? Então, o direito privado da saúde vai para aí. O direito público da saúde, que é o que nós vamos mais estudar aqui, é o decorrente do SUS, tá? O decorrente de um regime jurídico, sobretudo de direito público. Por isso que há uma relação muito ínfima entre direito administrativo e direito da saúde, tá? Porque se nós formos levar ao pé da letra, eu quero verificar se a pessoa tem direito a um medicamento. Aí você vai ter que estudar a competência do gestor, competência de ato administrativo, finalidade, forma, ou seja, você vai estudar direito administrativo, só que também analisando o viés da saúde, que é pegando a legislação de saúde, mas é direito administrativo de saúde, tá? Então, ele é bem interligado. Então, feita essa diferença que nós temos o direito privado de saúde, o direito público de saúde, eu também queria colocar aqui para vocês que algumas pessoas colocam em direito, falam a expressão direito sanitário, né? E, de acordo com a Lei 9782, que fala do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o controle sanitário, né, é um controle referente à produção e comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Então, assim, quando se fala em direito sanitário, ele fica um ramo um pouco limitado a isso, produção e comercialização de produtos e serviços de saúde. E a gente vai ver que o SUS é muito mais do que isso, é muito mais do que o controle de produção e comercialização de produtos e serviços de saúde, tá? O direito da saúde, o SUS,
ele vai contemplar, eu coloquei aqui, ó, humanização em saúde, vai ser objeto de uma aula, né? Planejamento, que não está aí, tá? A adoção de novas tecnologias, nós vamos ver aqui o papel da Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, tá? A questão do regionalismo, orçamento em saúde. Então, isso não é sanitarismo. Por isso que eu estou defendendo que direito da saúde é uma expressão, do ponto de vista epistemológico, mais adequada a se falar do que direito sanitário, tá? Outra nomenclatura que também é bem utilizada nessa parte de saúde é direito médico. Tem alguns livros, não sei se eu tenho um aqui, eu sei que a minha mãe é médica, ela tem esse livro, que é um livro bem clássico, Direito Médico. Mas esse livro de Direito Médico, eu não li ele todo, eu li algumas partes, mas é um livro que aborda sobretudo essa parte de responsabilidade do médico, responsabilidade civil, código de ética, fala de biodireito, né? Até a professora Maria Helena Diniz tem um livro bem interessante de questões de biodireito. Então, ele não aborda o SUS, tá? Quando vocês pegam as obras de direito médico, eles não têm por objeto a discussão do Sistema Único de Saúde, tá? Então, visto essa diferença, alguma dúvida de direito sanitário e direito da saúde? Na verdade, é que o direito da saúde ele é mais complexo e pega outras áreas, humanização, orçamento, etc. Tá? E também não confundam com o... Na verdade, isso não está bem definido como direito médico, tá? Mas, para a gente pegar essas obras, o foco é outro. Vamos falar dos princípios da autonomia do paciente em relação ao médico, enfim, do consentimento espontâneo, dentre outras questões que são princípios básicos, ok? Essa questão do direito administrativo eu já comentei, tá? Que o direito da saúde tem uma ligação muito próxima com o direito administrativo, mas ele é autônomo porque tem novas normas próprias. Nós vamos estudar essas normas aqui, a Lei 8.080, sobretudo, né? Dentre várias políticas, várias portarias que foram criadas no Ministério da Saúde. A autonomia do direito da saúde, quando a gente geralmente está estudando uma disciplina, né, a gente vê qual a autonomia do direito civil, do direito penal. O direito da saúde tem sua autonomia porque ele tem um código próprio, a Lei 8.080, a Constituição tem capítulo específico sobre isso, tá? E a gente tem um arcabouço normativo bem considerável, bem extenso. Então, a gente pode deduzir que ele é, sim, um ramo que tem sua autonomia em relação aos outros. Ele não é uma parte do direito administrativo, ele não é uma parte do direito civil. É um ramo que já tem claramente a sua qualificação. É claro que ele vai ter ligação, assim como o direito constitucional, vai ter ligação com o direito civil, direito processual e por aí vai. Mas ele tem, sim, sua autonomia, seu núcleo próprio. Tá bom? Princípios, né? Princípios do direito da saúde. São poucos os autores que, enfim, fazem essa contextualização, essa sistematização, e quando eu resolvi fazer aqui, eu fiz com muito cuidado, porque se você quer dizer que um ramo do direito tem esses princípios, é algo muito fechado, né? Um outro doutrinador pode encontrar um princípio relevante, então isso depende muito da prática, depende muito do conhecimento das portarias de consolidação do SUS, que vão trazer problemas importantíssimos, mas, assim, do ponto de vista constitucional, tá certo? Eu achei que esses eram os mais importantes, tá bom? Então, quais são esses? Aí eu trouxe aqui o princípio democrático ou da universalidade, falei para vocês que a saúde é um direito de todos. Além de ser um direito de todos, eu coloquei esse dispositivo, na verdade, eu nem colei, né? Mas a Carta das Nações Unidas, ela traz lá no artigo 21, item 2, e no artigo 25, um dispositivo que impõe a oferta de serviços públicos e também de serviços médicos de modo indiscriminado para toda a população. E no Brasil, eu tenho uma ação popular, que eu sou o autor, né, contra o sistema de saúde dos senadores. Essa ação está tramitando na Justiça Federal de Brasília, porque os senadores brasileiros, eles criaram, através desse ato aí, número 9 de 95, um sistema próprio de saúde,
né? Que eles recebem um tratamento, enfim, de ponta, tá? E assim, já que é um serviço público que está sendo ofertado, eu defendo que eles não podem ter direito a esse tratamento. Isso viola várias normas constitucionais. Por exemplo, o teto remuneratório, ele já recebe a sua remuneração. Então, receber também o tratamento da saúde é meio que quebrar o teto. Ele está ganhando a mais. E a gente vai, quem estuda direito administrativo, vê que quando a gente fala de subsídio, né, ele é um percentual em parcela única, é proibido qualquer abono, acréscimo, etc. Isso é, na verdade, um acréscimo. Falei também que esse sistema de saúde, como impõe a Constituição, ele não foi criado com base orçamentária. Então, quando você cria um novo gasto no Brasil, você tem que, juntamente com esse gasto que está sendo criado, mostrar o demonstrativo orçamentário para mostrar de onde é que vem essa receita, tá? Inclusive, foi um dos argumentos que o presidente da República fez. Eu não vou nem discutir essa questão orçamentária, né, para não autorizar aquele projeto de lei que falava da distribuição de absorventes, né? O presidente vetou o projeto de lei informando que ele não mostrava. Eu não li o veto, eu assisti algumas entrevistas, mas as entrevistas que eu vi foi que ele havia vetado pelo fato de não ter a demonstração do crédito orçamentário para pagar essa despesa, tá? Então havia aí uma falha, tá? De onde é que viria esse tipo de recurso. Não vou entrar no mérito, etc. É claro que todos nós defendemos, e a gente vai discutir hoje a integralidade, todos nós defendemos quanto mais serviços para a saúde, melhor, tá? Então, assim, mas quando você coloca isso enquanto política, enquanto direito, isso vai trazer impacto, né, orçamentário, você tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu não sei até que ponto, não li o projeto, não vi essa questão como um todo, para dar uma resposta aqui, nesse momento definitiva. Posso depois olhar isso com calma. Tá? Então, assim, eu questionei esse sistema de saúde dos senadores. A ação popular está tramitando, né? Eu entendo que não cabe aos senadores ter. Tem os convênios, né? O Senado tem convênio com o INCOR, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Grupo Fleury, os melhores hospitais de São Paulo. Além disso, eles têm direito de ser ressarcido por qualquer despesa médica. Então, nós pegamos um caso, foi de um parlamentar que ele tinha gasto assim, 60 mil reais na obturação. Então, assim, ele faz qualquer tratamento e depois chega só com um recibo, inclusive para tratamento feito no exterior, né? Então, você pode fazer um tratamento no exterior e traz lá o recibo que o Senado ressarce. Tá? Então, assim, é muito abusivo. Outro detalhe é que ele é vitalício. Tá? Ele é vitalício. Então, assim, quem é senador, quem é suplente de senador, eu acho que ele coloca lá por 4 meses ou são 6 meses, você fica com o direito vitalício a ter um plano de saúde ilimitado. Então, assim, isso é completamente inconstitucional na minha leitura, né? Fora que viola essas normas internacionais, dentre outras, tá? Então, assim, vamos ver se o Poder Judiciário vai, enfim, interpretar isso da maneira pela qual eu enxerguei, né? Ou não, vamos lá. Ok? Aí eu falei também a ideia de isonomia, tá? A democracia e a isonomia estão lado a lado, ok? Então, a gente deu até exemplo, né? O professor, naquela aula sobre história, perguntou, a isonomia em saúde, como é que funciona? Deu até o exemplo da fila, né, da vacina. Primeiro, a gente está vacinando a população mais idosa, porque precisa de mais atenção, a taxa de mortalidade está sendo mais alta. Na verdade, isso é a utilização da epidemiologia. É a mesma coisa com transplante. Por que que fica, pessoas passam na frente umas das outras, né? Aí, se for, por exemplo, um transplante de, não sei se é rim ou é fígado, que é até feito no Hospital Universitário da UFC, né? Eles calculam um MELT, que é, tipo, é uma sigla em inglês, mas eu esqueci.
Mas é como se fosse, pega o exame de sangue, aí vê as plaquetas, vê a quantidade de açúcar, vê uma série de questões de substâncias. Quem tiver mais fragilizado, numa fórmula matemática, é que vai indo para frente da fila, tá bom? Então, assim, é isonomia. Se fosse tão somente a fila, aí, enfim, uma pessoa poderia morrer em detrimento de outra, ok? A priori é para ter a fila, tá? Apesar de que eu conversei uma vez com um amigo meu que ele era ortopedista de um hospital público e perguntei para ele, eu estava estudando isso, como é que funciona a fila? E, rapaz, não existe fila não, a fila sou eu, tá? A fila sou eu. A pessoa chega, eu vou olhando, vou marcando as cirurgias e tal, e assim, não tem um sistema dentro do hospital de agendamento para as cirurgias que eu faço. Ele é um cirurgião ortopedista, tá? Então, opera joelho, opera, enfim, opera tornozelo, ombro. Então, me chamou muita atenção essa informação desse meu amigo, né? Então, assim, em alguns estados e para algumas áreas, essa fila é mais organizada, como, por exemplo, a de UTI. Para a UTI tem. Inclusive, nós temos uma central no estado de Ceará, uma central só de leitos de UTI, tá? E foi bem interessante a pergunta que foi feita pelo Edilson, não sei se vocês recordam, para o Luiz, perguntando assim, tem um lado bom, porque pelo menos o Estado comprou mais UTIs com a questão da Covid. O Luiz foi muito assim, não existe lado bom, né, nessa história. Com 600 mil mortes, assim, entendi a colocação feita, né, mas você não pode ver um lado bom quando se tem uma mortalidade dessa natureza, né? Mas ele entendeu claramente que a pergunta foi no sentido que o sistema se fortaleceu com o número de UTIs. Ok, mas é meramente simbólico em relação ao que está por trás disso, que são milhares de vítimas, tá? Então, continuando. O segundo princípio que eu destaquei para vocês foi um princípio de ação prioritária em saúde, mas ação política prioritária em saúde, tá? Eu já comentei com vocês o artigo 196 da Constituição, e o Supremo tem um dos lead cases em saúde, que é essa suspensão liminar número 47 em agravo regimental de Pernambuco, na qual o Supremo sai destacando palavra por palavra do artigo 196, tá? Então, por exemplo, ele coloca que a saúde é um direito de todos, tá? Aí o que é que diz aí o Gilmar Mendes? Ó, direito de todos. É possível identificar na redação do referido artigo constitucional que tanto um direito individual quanto um direito coletivo de saúde. Diz a norma que, por se tratar de um direito social, acho que deu um trava-língua agora. Constu, deixa eu tirar aqui esse mouse da frente. Consubstancia tão somente em norma programática, incapaz de produzir efeitos, sendo apenas uma diretriz constitucional. Aí ele fala que isso seria negar a força normativa da Constituição, né? Mas é muito genérico isso também, né? A Constituição não tem força normativa? Então ela tem 100% de força normativa? Então nenhuma coisa nem outra, né? Dever do Estado, ele coloca assim, dispositivo que deixa claro que, para além do direito fundamental, há um dever fundamental de prestar saúde. Muito genérico isso. Então, quando o Estado fala em dever também, quando está abordando a parte de desporto, cultura, etc., então ele tem esse dever? Já comentei isso com vocês. Acredito que não. Discordo dessa hermenêutica, né? Então, eu trouxe aqui essa parte que eu comentei com vocês e entendo que o fato da Constituição trazer a palavra direito, né, ela não vai trazer um mágico poder ao operador para estar concretizando a norma em qualquer sentido. Tá? Então, eu defendo que há aí no artigo 196 uma preponderância para a ação política. A prioridade é a ação política, tá? O direito à saúde vai ser garantido primeiro por meio de políticas. Agora, é claro que se houver uma falha na política,
ou se a política foi criada, mas ela não está sendo implementada, etc., ele poderia ser garantido por meio de decisão judicial, tá certo? Agora, sim, política de vacinação, política de saneamento, já pensou se o Poder Judiciário começa a interferir? Olha como problemático seria isso se em 2000 e, sei lá, em dezembro do ano passado, o judiciário dissesse assim, ó, tem que vacinar. Como assim, se não tinha vacina? Não tinha vacina disponível. Aliás, nem tem ainda, né? Nem tem vacina disponível para que você compre do ponto de vista particular, né? Um laboratório não pode chegar e comprar uma vacina. Então, não tem essa disponibilidade ainda. Vários países estão mais atrasados do que o Brasil, né? Nessa matéria. Ok? Então, eu defendo esse princípio como uma das decorrências do nosso sistema. A ação em saúde tem que ser prioritariamente política, tá? Outra questão da interpretação do artigo 196 é que o planejamento de saúde tem que se basear prioritariamente em práticas preventivas. Então, quando você pega o orçamento em saúde e olha para a Constituição, ele fala o seguinte, ó, deve ser garantido mediante políticas que, num primeiro momento, deve reduzir o risco de doença. Então, eu falei que a redação foi bem afortunada, né? É planejar para evitar que exista doença. É para isso, meus amigos, que existe, por exemplo, a vacina. A vacina é uma manifestação desse princípio, que a vacina, eu até coloquei aqui abaixo, ó, a epidemiologia aponta que a vacina é uma das tecnologias médicas que apresentam o melhor desempenho em termos de custo-efetividade. Então, ela que vai prevenir o controle de doença. É muito melhor a gente vacinar a população ostensivamente do que ir para essa carnificina que ocorreu em 2020 e 2021, né? Faltando até respirador, oxigênio e o custo altíssimo para receber pessoas que estão necessitando de um tratamento mais complicado. Tá? Eu coloquei também o exemplo aqui do pré-natal, tá? Do pré-natal é muito mais barato você gastar com exame pré-natal do que com UTI neonatal. Eu também coloquei aqui como exemplo, a gente vê que se gasta muito menos com orientação para a prática de exercício físico ou de alimentação adequada, ou seja, com nutrólogos, nutricionistas, né, educadores físicos, do que com médicos, né, ou com cirurgias bariátricas, etc. Se você for fazer um levantamento do tanto que o Estado gasta com esse tipo de cirurgia, que é importante ter e tem que ter, mas acredito eu que a prioridade tem que ser o exercício físico, a orientação na escola, a orientação nas empresas, a orientação nas repartições públicas, né, para alimentação saudável, etc. É muito mais importante do que você remediar isso, tá? Uma coisa não exclui a outra. Em saúde, tudo é interligado. A questão da integralidade vai ser aqui abordado. Outra questão, atuação, outro princípio, atuação regionalizada em saúde. O que é que isso aqui significa? Ó, eu falei para vocês que o artigo 198 da Constituição coloca que as ações e serviços do SUS vão integrar uma rede regionalizada, né? Aí, meus amigos, eu já comentei, já tinha referido para vocês, mas trouxe aqui a fundamentação, é que na verdade, o fluxo de saúde dentro do SUS vai depender da complexidade do problema, tá? Não é só município, estado, união, mas vai depender da complexidade do tratamento, da complexidade daquilo que você venha a trazer como problema para o usuário, tá? Para o cidadão. Eu coloquei esse decreto, que é o decreto 7508 de 2011, que regulamenta a lei do SUS, e ele vem falar que região de saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, que é muito importante vocês entenderem. Então, se vocês colocarem, eu posso depois fazer isso, mas se vocês colocarem no Google aí, quem tiver no computador e quiser colocar,
procurar aí regiões de saúde do Ceará, tá? Para vocês verem como é que elas estão sendo agrupadas. E a gente começou, salvo engano, no estado do Ceará com tipo 3 ou foram 5 regiões. E hoje nós estamos com mais de 15 regiões, 12 regiões. Então, assim, isso tem melhorado bastante a prestação de serviços. Porque se você pensar 10, 20 anos atrás, qualquer problema de saúde grave no estado, as pessoas tinham que vir para a capital, né? Então, por exemplo, existia um hospital, que é o IJF, Instituto José Frota, que era referência, e ainda é uma referência, logicamente, mas ele atendia pessoas de todo o estado. Aí isso trazia um problema, por exemplo, para o município de Fortaleza, porque o município de Fortaleza está atendendo pessoas de outros municípios. Então, o orçamento de saúde de um município está sendo desvirtuado para atender pessoas de outro. Essas pessoas não vinham para os hospitais estaduais, vinham para o IJF, tá? Então, é para isso que existe a região de saúde, para evitar essa falha, né? Esse colapso de um município em relação ao outro, tá bom? Essa região de saúde, eu só queria complementar, é que ela vai ser constituída através dessa comissão, né, conforme a pactuação entre Estado e município, ela é instituída pelo Estado em articulação com os municípios, tá? Ela não é criada pela União, por exemplo, ela é criada pelos estados, e para que isso ocorra, tem que ter, dentro dessa região de saúde, que são, sei lá, 3, 4, 5, 10 municípios, vai depender do caso, né? Então, assim, tem que ter atenção primária, que é, nós vamos já falar disso, tem que ter serviços básicos de saúde, tem que ter um sistema de urgência e emergência, a atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada hospitalar e vigilância em saúde. Então, tem que ter agências nesses municípios, não necessariamente em todos, mas nesse conjunto de municípios, que possam fazer disso uma rede. Então, por exemplo, pode ter numa cidade um hospital especializado em queimaduras, e outro município um hospital referência em parto, tá? Mas ambos os hospitais fazem parte da região de saúde, que são 4 ou 5 municípios. Então, não precisa ter no município A, hospital de queimadura, no município B, hospital de queimadura, no município C, hospital de queimadura. É para evitar esse tipo de gasto desnecessário que se cria, que é até um atendimento do princípio da eficiência, né, que é um princípio do direito administrativo. Então, para assegurar maior eficiência, que se criam as regiões de saúde. Então, isso é decorrência, meus amigos, aqui, dessa atuação regionalizada em saúde, tá? O que mais? Deixa eu lembrar aqui de algum detalhe. Coloquei só observações, né? Não pode um município que tem 10 mil habitantes ter um hospital especializado em parto, se é uma região formada por 5 municípios, né? Que eles têm um raio pequeno de menos de 100 quilômetros de distância, né? E temos poucos partos. Não tem por que ter um hospital só para isso. Seria, enfim, uma descaracterização da eficiência dos serviços públicos, tá? Então, é isso. Atuação hierarquizada em saúde. A hierarquização em saúde, em complemento à regionalização, são princípios que são complementares, mas quem lê ao primeiro momento pensa assim: a União está acima do Estado, que está acima do município. Não é isso que significa a hierarquização. A hierarquização significa a porta de entrada, como é que você vai ser atendido, né? Primeiro, na atenção primária. Aí, na atenção primária, é que verifica que você está tendo uma gravidade maior e vai para um hospital de alta complexidade ou não. Então, a porta de entrada é a unidade de atenção básica, tá? Uma unidade de pronto atendimento, vai depender do caso. Então,
É claro, eu até coloquei aqui que os hospitais, deixa eu chegar aqui, ó, os hospitais são exemplos de unidades de saúde que devem funcionar com portas fechadas, tá? Eu coloquei, explico, os hospitais são unidades de alta e média complexidade, de modo que não pode o princípio da hierarquia ser violado, a fim de que se realize vacinações, atendimento de patologias menos graves, uma simples gripe, etc. Então, você entra no hospital, uma pessoa que está com um grau de saúde mais comprometido, tá? Se você precisa ser vacinado, vai num posto de saúde, vai numa escola que tem tipo um mini posto, etc. Tá? Se você está gripado, não vai no hospital. Se você entrar gripado no hospital, olha o risco de você contaminar pessoas que estão lá porque vão fazer uma cirurgia cardíaca, vão fazer. Então, o hospital não é para isso, ok? A não ser que tivesse um hospital especializado em gripe, né? Uma coisa desse tipo, hospital para que, na verdade, que vai atuar pessoas que têm problema nas vias respiratórias, aí você chega, aí tudo bem, mas eu acho que deu para entender, né? Na verdade, você começa com a baixa complexidade e a partir daí a pessoa vai sendo redirecionada, tá? A gente vai tratar da portaria de consolidação número 1 do SUS, que se você quer mostrar que tem direito, se você quer mostrar a responsabilidade civil do Estado por omissão, você vai ter que provar que entrou pela porta correta, tá? E não chegar assim, eu cheguei no IJF e não fui vacinado, entre com ação contra o município, né? Opa, calma, né? Você foi para a porta de entrada, lá eles vão lhe indicar em como procurar o serviço médico especializado, inclusive para ir para a fila, né? Eu recordo que há um pouco tempo atrás, uma pessoa me procurou dizendo que tinha que estava com um problema psicológico e tal, e queria procurar aquele CAPS, né, que é Centro de Atendimento Psicossocial. Aí eu falei para essa pessoa, indiquei, ó, você não pode procurar esse CAPS, você tem que primeiro procurar a unidade de atenção básica, ou UPA, etc., mais próxima, que eles vão lhe examinar e a partir daí eles vão lhe encaminhar para esse CAPS, mais próximo da sua casa. Se você chegar lá, eles não lhe atendem, tá certo? Então, assim, é claro que a gente vai ver isso mais na frente. Tratando de urgência e emergência, tá? Urgência e emergência, qualquer entidade, qualquer repartição médica tem que fazer o atendimento, sob pena de ser uma omissão de socorro. Inclusive, um hospital particular, né? Então, se está tendo caso de urgência e emergência, tem que dar lá o tratamento. Aí, não começa por aqui, tem que. Aí não. Não se preocupem com isso, tá? Agora, quem vai dizer o que é urgência e emergência, só um detalhe, é um médico, não é você gritando. Não é você, eu tô com dor de barriga, ai meu Deus, é urgente. Não, não é isso. É o médico que vai dizer se é caso de urgência e emergência. É, por exemplo, um parto, né? A pessoa tá tendo um parto, depende do ferimento de alto grau, etc. Mas não é qualquer gripe, qualquer machucado que vai fazer com que seja urgência e emergência, tá? Então, a atuação regionalizada vai se constituir por isso, né? De acordo com a atenção primária, urgência, essa divisão aí de atuações, tá? E a atuação hierarquizada vai ter um complemento em relação à regionalizada e fazendo a divisão com atendimento psicossocial, etc., atenção primária, dentre outras, tá? E eu coloco a legislação, queria que vocês depois dessem uma olhada rapidamente. A gente vai comentar alguma dessas políticas aqui, como estratégia de saúde da família, programa de agente comunitário, isso aqui vai ser objeto de aula própria, tá? Descentralização. Descentralização. Outro detalhe da nossa principiologia constitucional que está no artigo 198, né, é que as políticas vão ser feitas de maneira integrada, mas havendo a descentralização. E essa descentralização
ela vai decorrer, né, desses princípios que eu me referi, da regionalização e da hierarquização, ok? Vai depender da criação de regiões de saúde. Aí, a partir daí, você dá autonomia aos municípios, dá mais autonomia ao Estado, você repassa recursos públicos se eles se organizam conforme as políticas que são criadas pela União, tá? Dentre outras questões. Lembrando que essa descentralização ela vai depender da complexidade, né, das unidades geográficas. Princípio do atendimento integral em saúde, outro princípio importante que gera uma má compreensão, tá? Isso aqui é muito mal compreendido. Quando se faz uma interpretação literal desse atendimento integral em saúde, na verdade você pensa que qualquer tipo de tratamento está sujeito a uma medida judicial, né? E eu falei para vocês que não, tá? A Lei 8.080, que é a lei do SUS, ela vai trazer a integralidade, né, como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade, ou seja, a integralidade é um movimento pela completude, né, um movimento dentro do SUS pela completude das ações e serviços de saúde. Então, não pense em integralidade como assistência de qualquer natureza, mas um movimento para que o Estado, na medida do possível, conforme as suas políticas, vá tentando chegar a, aos tratamentos mais simples e mais complexos. Ok? O que mais? Coloquei observações, né, que nem todos os municípios pequenos brasileiros podem contar com rede de alta complexidade, na qual nem toda a população, né, vai utilizar, tá? Falei disso na atuação hierarquizada, tá bom? Inclusive, a própria Constituição, no artigo 198.2, fala que o Estado deve oferecer um atendimento integral, mas com prioridade para práticas ou para atividades preventivas. Tá? Então, olha o foco aí em relação à política preventiva. Tá? Então, eu coloquei aqui da doutrina da saúde pública, fiz questão de citar a fonte, é um livro que fala, um artigo, é Os Sentidos da Integralidade, né? Ele coloca que a diretriz não é apenas a integralidade não é apenas uma diretriz do SUS, ela é uma bandeira de luta, é uma imagem, um objetivo, certo? Ou seja, para práticas, para políticas, né? E não, assim, uma consideração que eu acho individualmente como desejável, ok? É um processo, é uma luta dentro do SUS. Princípio da participação comunitária, que a gente termina aqui, essa questão principiológica, né? Que a participação da comunidade vai se dar, por exemplo, através dos conselhos de saúde, das conferências de saúde, tá? Essas conferências de saúde, elas ocorrem a cada 4 anos e tem representação de vários usuários, né? Então, tem de consumidor, tem representação de usuário de plano de saúde, tem representação do plano farmacêutico, ou seja, vários tipos de entidade. E a partir daí vão ser montadas as políticas, movimentos sociais, etc. Tá? Quero ver se eu trago aqui alguma pessoa que faz parte de conselho de saúde para trazer para a gente mais exemplos. Alguém achou aí as regiões de saúde para espelhar? Senão eu procuro aqui. Eu quero começar a falar hoje da Lei 8.080. Deixa eu ver aqui. São 22.
Deixa eu espelhar. Vocês notarem, né, que aqui em Fortaleza vai pegar Fortaleza, Eusébio, Itaitinga, né, Aquiraz, etc. Aí Calcaia, que é um dos maiores municípios do estado do Ceará, né, já vai pegar para o outro lado. É um conjunto de ações. Então a gente pensa, Calcaia vem para Fortaleza. Não. Né? Então, é assim que funciona. Vou diminuir aqui. Aqui, ó, Fortaleza, Aquiraz, Eusébio e Itaitinga. Pega 2.700.000 pessoas. Calcaia, tá aqui os municípios, 500.000 pessoas. E aí a distribuição orçamentária, a distribuição de recursos que vem da União para os estados, que é repartido, vai depender também das regiões de saúde, tá? É muito importante. Você pegar isso aqui, por exemplo, ó, essa região aqui que é a quarta, não tem por que um município como Guaramiranga, que é o menor município do estado, né? Pega, olha aí, 3.909. Você pega essa quantidade de usuários, de pessoas, tem um hospital de referência, né? Para 4.000 pessoas é muito pouco, tá? Todos os municípios aí são pequenos. O que tem mais é 19.000 pessoas. Aliás, é 34, Maturité, né? 19 é Itapiúna. Ok? Então vamos para a Lei 8.080. Tá bom esse tamanho? Acho que sim, né? Tá bom. Então, meus amigos, vamos aqui ver uma lei que ela é como se vocês pegassem, estudar direito do consumidor sem ler o Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, eu já vi decisões do Supremo Tribunal Federal que eles citam lá Carlos Stein, citam Peter Harbley, citam, enfim, doutrinadores da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, sobre saúde, que não cita a Lei 8.080. É a mesma coisa que eu pegar um caso que envolve a garantia de um produto e um vício do produto e o Supremo julga com base no artigo 5º, inciso, sei lá, aquele que fala o Estado garantirá a proteção do consumidor e não pega nada do Código de Defesa do Consumidor. Infelizmente isso acontece, né? Acontecia, hoje cada vez mais o Supremo Tribunal Federal tem se especializado, né? O Conselho Nacional de Justiça tem insistido na temática da saúde, a gente tem decisões bem interessantes no Supremo Tribunal Federal, no STJ, é outro nível de 10 anos para cá, tá? É outro tipo de complexidade que tem sido abordada. Isso é muito bom. Então vamos lá. Lei 8.080 vai dispor sobre as condições para promoção, proteção e recuperação de saúde e organização para o funcionamento aí dos seus serviços. Essa lei se aplica para as pessoas jurídicas de direito público, pessoas naturais, públicas e privadas, etc. Ela não é uma lei só do SUS, tá? Ela tem obrigatoriedade também para pessoas físicas e jurídicas de direito privado, tá bom? Então, a gente vai ver aqui algumas questões que falam, por exemplo, o artigo. Deixa eu ver aqui, para dar um exemplo bem claro aqui para vocês. O artigo
19. J. Ó, esse artigo aqui é um artigo muito importante a gente conhecer. Ó, os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, aí coloca, ó, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença junto à parturiente de um acompanhante durante todo o período de parto, pós-parto, né, e parto imediato. Então, assim, o acompanhante que trata o caput desse artigo será indicado pela parturiente. Então, é a mãe, né, que vai indicar quem ela quer como acompanhante. Eu já vi um caso em que, tipo, eu não lembro qual era, não lembro se era Unimed, Apivida, mas era um plano de saúde que estava proibindo expressamente, assim, a gestante de ter um acompanhante lá no parto, né? É claro que se for, aí assim, se for uma questão que vai envolver alto risco, uma cirurgia, uma coisa que seja bem complexa, que eu não tenha nem autoridade médica para falar aqui, tipo, uma mulher sofreu um acidente e aí vai fazer uma cirurgia para, enfim, para tratar e junto vai ser feito o parto. Aí não tem que ficar, porque é outro nível de complexidade aqui. Mas se for um parto normal que eu diga, um parto que a pessoa chega no hospital, etc., na verdade, não vai ter essa proibição, tá bom? Só se for uma questão que, médica, do ponto de vista médico, que seja imposto esse afastamento, tá? Aí teve um comentário dizendo que não querem que tenha homem, né? Deixa eu ver aqui. Às vezes, proíbem que o acompanhante seja homem. Bem, quem escolhe quem está fazendo o parto. Ela escolhe se é o marido, se é o primo, se é o pai, se é a irmã, a mãe. A mulher tem toda a autonomia, tem que ter, tá? A Vanessa está dizendo aí que tem casos de hospital que ela estagiava. Pois é, isso aí pode gerar uma indenização, né? O dever de indenizar, tá bom? Porque, assim, o parto é um momento muito importante, né? Então, você vai dizer que não gera um dano moral, a pessoa não está acompanhada, né, sei lá, do marido, se for uma mulher, e, enfim, é casada e quer estar lá com o marido porque não tem mãe, ou enfim, ou então não tem uma boa relação com a mãe, a relação. Isso é uma questão muito pessoal, né? A pessoa fica lá, é meio que apavorante. Então, só a mulher que pode definir. Quem sou eu para dizer que a mulher tem que ficar ou não acompanhar? A mulher que tem essa autonomia, ok? Vamos lá. Artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições dispensáveis ao seu pleno exercício. Então, um direito fundamental. Esse parágrafo primeiro, ele repete um pouco o 196, né? Ok? É uma cópia do 196. Parágrafo segundo, eu acho muito interessante. O dever do Estado não inclui o das pessoas, o da família, o das empresas e o da sociedade. Então, assim, a gente não pode fazer com que recaia só sobre o Estado, né? O dever de cuidar da saúde das pessoas. Então, assim, eu tenho que praticar exercício, eu tenho que me alimentar bem, tá certo? Eu tenho que não me expor ao dirigir um veículo, eu tenho que. Senão é muito bom. Você vai lá, tá numa motocicleta a 200 quilômetros por hora, sofre um acidente, aí alega que a ambulância do SAMU demorou. Pode ter demorado, tá? Mas também você teve culpa em estar agindo de modo imprudente. Então, assim, é sempre bom a gente chamar para si a responsabilidade. Isso vale com tudo, com a educação, né? Isso vale com vários direitos constitucionais. Essa questão de ter o Estado como paternalista não faz bem para ninguém. O Estado é social, sim, tá? Mas ele não exclui o dever das pessoas, o dever das empresas, o dever de todos, tá? Outro artigo interessante, né? Que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica de um país, né? Tendo a saúde, olha aqui como isso é complexo, com determinantes e condicionantes, né? Entre outros.
a alimentação. Então, quem quiser escrever sobre alimentação e saúde é tema para doutorado, mestrado, artigo, moradia, tá? Se você não tiver uma moradia digna, como é que você vai gozar de boa saúde mental, etc, né? Saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, o transporte, o lazer e o acesso a bens e serviços essenciais. Então, mostra que a saúde tem condicionantes e tem um ramo de atuação bem complexo, é muito vasto, tá? Então, nunca esqueçam essa disposição e essa relação aí do direito à saúde. Outro detalhe, parágrafo único, que diz respeito que as ações ou as políticas de saúde venham a garantir condições de bem-estar físico, mental e social, ok? Não é só aquela questão assistencial de curar doenças, tá? Mas cuidado, porque é o bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social. Inclusive, existe, meus amigos, cota não, deficiência, né? Isso regido por lei própria, de pessoas que têm, me fugiu o nome da patologia, mas é quem não consegue se concentrar, é hiperativo, qual é o nome, alguém recorda? Tipo, pessoa hiperativa e tal, transtorno, que é isso mesmo, transtorno TDA, como é o nome disso? Transtorno de déficit com hiperatividade. De atenção com hiperatividade. Isso mesmo. Então, isso, déficit de atenção e hiperatividade. Isso é até regulamentado por lei. Você pode pedir, né, essa prioridade aí. Porque quer queira, quer não, é uma deficiência que você tem. Tá? Diz, e qualquer um pode alegar isso. Não, não é qualquer um que pode alegar isso. É atestado por médico, né? Isso vai ter exame. Não é assim qualquer pessoa, eu sou hiperativo. Tá? Nem queira ter isso para ter um benefício num concurso, tá? Inclusive, eu tive uma conhecida que ficou cega de um olho. Aí a pessoa falou, tem um lado bom, né, que você vai entrar como deficiente. Cuidado, né? Você perder a visão de um olho é bem limitador das suas atividades. Eu não trocaria a minha visão por cargo nenhum, tá? Ok? Outra questão importante que eu até pulei nesse parágrafo único e nesse artigo 3º, deixa eu só voltar aqui. Lembra que eu falei que os níveis de saúde têm relação com renda, educação, atividade física, transporte, né? Isso aqui também tem impacto orçamentário, tá certo? E aqui vai entrar para quem é da área de contabilidade, para quem é da área de finanças públicas. Porque não há muito as emendas no orçamento, né? Então, as emendas em orçamento, sem problema, Eduardo, fica à vontade. Então, essas emendas de orçamento podem fazer com que você está tendo um gasto, sei lá, em saúde, o orçamento está, de certo modo, suprindo as necessidades do planejamento e surgir uma urgência, tá? Uma urgência, por exemplo, sei lá, em atividade física. A atividade física está na Secretaria de Desporto. Só como tem relação com a saúde, você pode migrar esse orçamento, ainda fazendo parte do orçamento da saúde. Entenderam? Então, isso tem uma importância muito importante, muito relevante para essa questão orçamentária, tá? É só um detalhe para quem vai atuar com Tribunal de Contas, com fiscalização, controle orçamentário, etc. Outro detalhe, artigo 4º, Sistema Único de Saúde, né? O conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público constitui o SUS. Olha como isso é complexo, né? Porque, assim, ações e serviços de saúde. Se a gente pensar, a UFC é uma autarquia, né? Faz parte da administração indireta, é uma autarquia federal. Então, está dentro do SUS? Tá bom? Porque ela presta serviço de saúde.
Desculpa. Ok? Então, qualquer entidade da administração direta ou indireta que vai prestar isso, inclusive da de educação, né? Se a gente pensar nas escolas, as escolas têm lá o seu atendimento médico. Tem várias políticas que fazem isso, tá? Saúde bucal começa nas escolas, dentre outras questões, ok? Então, tá dentro do SUS. O SUS não é só hospital, ok? Mas já deu para notar. Parágrafo único. Ó, estão incluídas no dispositivo desse artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa, produção de insumos, medicamentos, sangue, hemoderivados e equipamentos para a saúde. Só um complemento, tá? E a iniciativa privada pode participar em caráter complementar, já está na Constituição. Eu quero terminar aqui no artigo 5º, pessoal, porque o artigo 5º, vocês vão ver que ele já tem vários limitadores para a decisão judicial em matéria de saúde. Um juiz não vai poder conceder uma liminar, porque aqui já vão ter esses limitadores, vocês vão ver. Saiu aqui a tela, desculpe, que o telefone tocou. Eu esqueci de colocar em modo avião. Vocês estão vendo a tela, a apresentação? Sim, professor, estamos vendo. Artigo 5º dos objetivos. Eu vou tirar e colocar de novo, porque eu não estou enxergando. Engraçado. E agora o arquivo fechou do Word, mas vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo. Ah, não, é a lei. Ok. Então, são objetivos do SUS, né? 1. Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde. Isso aqui, deixa eu colocar o artigo 19q. Só um minuto. Ó. Primeiramente, meus amigos, que os fatores que vão ser condicionantes e determinantes de saúde, eles vão ser definidos por vários órgãos de dentro do SUS, tá certo? Por exemplo, vai condicionar a saúde do trabalhador, aí a Secretaria Regional de Trabalho vai fazer estudos sobre isso, tá certo? O Ministério da Saúde tem órgãos que tratam só da saúde do trabalhador, então o que é que vai condicionar? Temos políticas só de proteção da saúde do trabalhador, lá nas portarias do SUS, etc. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui para vocês é que artigo 19q, né? A incorporação, a exclusão ou alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, são atribuição do Ministério da Saúde, né? Assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, que é a CONITEC, tá? Isso aqui é muito importante. Então, assim, vocês sabem que nós temos a RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, aquela tabela de medicamentos que são ofertados pelo SUS. A incorporação ou a exclusão de novos medicamentos vai depender aí dessa CONITEC, porque assim, eu não posso incluir um novo medicamento se eu não levar em consideração os medicamentos que já existem, o custo do medicamento, a forma de adquirir, a forma de logística do medicamento, porque, por exemplo, esse medicamento tem que ficar acondicionado a menos 30 graus Celsius. Opa! Então eu não posso mandar para qualquer posto de saúde que não vai ter uma geladeira especializada, eu não posso mandar para certos municípios que não tem isso,
ou o transporte de barco lá na comunidade indígena vai ser complicado. Então, só para que vocês tenham noção da complexidade que é incorporar um novo medicamento, tá? Porque a partir do momento que você incorpora, a pessoa, se não tiver acesso ao medicamento, ela pode judicializar, tá certo? Se ele está incorporado lá na relação do SUS. Agora, se há outro substituto terapêutico, por que eu vou incorporar esse novo medicamento? Tá? Tá, professor, mas é porque esse é mais eficaz. Aí tudo bem. A Conitec vai levar em consideração preço, eficácia. Ele é mais eficaz, mas essa eficácia vai salvar a vida ou o custo que está sendo pago e a dificuldade logística para trazer o medicamento, quando eu for sopesar, ele não vai valer a pena. Tá certo? Então, isso é levado em consideração pela Conitec. Não só para medicamento, qualquer produto em saúde, enfim, tipo uma máquina que vai fazer cirurgia nos olhos, a laser, né? Ou uma máquina que vai também, por laser, verificar se as suas veias estão aqui ou acolá, e ela vai inserir a agulha. Então, qualquer tipo de produto de saúde vai passar pela Conitec. Então, assim, a identificação e divulgação de fatores condicionantes e determinantes de saúde é algo que é feito com muita responsabilidade dentro do SUS, tá? Não é assim, o juiz que determina e através de uma decisão judicial vou estar modificando isso. Por isso que é importante a gente dar autonomia à gestão, porque a gente está vendo aqui em cada aula que é complexo, tá? Outro detalhe, olha aqui como é importante o inciso segundo, ó. São objetivos do SUS, a formulação da política de saúde, destinada a promover no campo econômico e social a observância, né, do direito à saúde. Então, quem é que formula a política pública? É o executivo, é o legislativo, é o judiciário, tá? A priori é o executivo que vai formular. Então, assim, já pensou, entra com ação civil pública, a defensoria entra com ação civil pública para formular uma política de saúde. Opa, vai ter que ter atendimento disso ou daquilo outro. Ok? Isso é completamente impróprio, viola a própria lei 8.080. A formulação da política é dos órgãos do SUS, tá? Dos órgãos do SUS. Defensoria Pública não é órgão do SUS, tá certo? Poder Judiciário não é um órgão do SUS, Ministério Público também não, tá? É claro que eu não estou dizendo que sou contra a todas as ações civis públicas, não estou falando isso, mas a priori isso tem que ser feito com muito cuidado. 3. Qualquer dúvida, meus amigos, vão colocando aí no chat, tá? 3 não tem a assistência às pessoas por intermédio de ações envolvendo isso aqui, é copiando a Constituição, né? E aqui vai dar trabalho eu comentar esse artigo 6º todo. Eu vou parar a gravação por aqui, que na próxima aula eu continuo. Só um minuto. E vou responder as perguntas agora.